Olá, queridos alunos, tudo bem? O tema dessa aula será sobre a atmosfera e as camadas da atmosfera. Primeiro, nós vamos definir o que é atmosfera. Você certamente já ouviu muitas vezes essa palavra, mas o que ela significa? A atmosfera é toda a camada gasosa que envolve os planetas. Na Terra, sua extensão é de aproximadamente 1.000 quilômetros. Então, ela é uma camada de ar, ok? Quais são os gases que estão presentes na atmosfera que a gente já viu? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres, vapor de água, né? Lembram disso? A gente pode ver aqui nesse gráfico, o laranja, a cor laranja indica o nitrogênio, então está presente em maior quantidade na nossa atmosfera. Depois vem, em segundo lugar, o oxigênio, aí vem outros gases, enfim, ok? Para efeito de estudo, pessoal, a atmosfera é dividida em 5 camadas. E quais são elas? A primeira, que é mais próxima do solo, é a troposfera. Depois vem a estratosfera. A terceira, a mesosfera. Quarta, termosfera. E a última, exosfera. Na troposfera é o local em que nós vivemos, seres vivos, né? Vivem. É a camada mais próxima do solo. E é também onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, os ventos, furacões, chuvas, tempestades, ciclones, ocorre nessa região aqui, ok? Então, pessoal, a primeira camada, que é a troposfera, ela concentra a maior parte dos gases existentes na atmosfera, por causa do efeito da gravidade, que vai manter esses gases próximos ao solo. O ponto mais alto da Terra, que é o Pico do Everest, ainda está dentro da troposfera. Então, a gente percebe que conforme vai subindo, o rapaz vai subindo aqui, a montanha, o ar fica mais rarefeito. O que significa isso? As moléculas do ar ficam mais distantes uma das outras, fica menos denso. Então, elas estão mais espalhadas. E quanto está aqui mais embaixo, o ar está mais denso, tem muitas mais moléculas de ar, de gases, entendeu? Elas estão mais próximas e a quantidade é bem maior. É por isso que quando a pessoa vai escalar uma montanha, geralmente ela leva um tubo de oxigênio, né? Se acontecer alguma coisa, ela pode sobreviver ainda, tá? A gente pode ver nesse desenho aqui melhor. Aqui as bolinhas que representam os gases, né? As moléculas do ar, elas estão em maior quantidade aonde? Na parte mais baixa do solo. E conforme ela vai subindo na atmosfera, né? As moléculas do ar ficam mais espalhadas, certo? Fica menor, fica rarefeito, a gente pode falar, tá? Quanto mais se distancia da superfície da Terra, o ar se torna mais rarefeito. Então, a concentração do ar diminui à medida que a altitude aumenta. Então, conforme sobe a montanha, menos concentração de ar. Certo? Então, a gente já falou da troposfera, agora a gente vai falar da estratosfera. Ela está situada logo acima da troposfera. Nessa camada, há pouca quantidade de oxigênio, que não é suficiente para a nossa respiração. E nessa camada está presente um gás chamado gás ozônio. Vocês já ouviram falar da camada de ozônio? Então, essa camada contém esse gás, o gás ozônio, que é capaz de filtrar grande parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. Essa radiação ultravioleta, ela pode causar danos nas nossas células, câncer de pele, né? Enfim, ela é muito nociva para o material genético das nossas células, certo? Então, pessoal, a camada de ozônio é uma espécie de filtro de proteção, né? Lá nas altas camadas da atmosfera, ele vai nos proteger da radiação ultravioleta. Mas se ele estivesse na baixa região, se estivesse na troposfera, por exemplo, nós teríamos problemas graves de problemas respiratórios, redução da capacidade pulmonar, enfim. Então, ele é bom lá em cima, lá perto da estratosfera, tá certo? E por que está ocorrendo essa destruição dessa camada de ozônio? Devido a alguns gases que são compostos de CFC, cloro, flúor, carbono. Ocorre uma reação química com ozônio e aí
a camada fica sem o ozônio. É formada uma outra molécula, uma molécula de oxigênio no lugar, certo? E aí deixando passar essa radiação UV que não deveria passar, né? Deveria ser reduzida. E ela passando prejudica os seres vivos. Então, a gente observa nesse desenho que a camada de ozônio está aqui, nessa região. Depois da troposfera, dentro da estratosfera, tá? A terceira camada é a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura é menor, chegando a menos 100 graus centígrados. É nessa camada que o atrito do ar com os meteoros faz que eles se aqueçam e se desintegrem, protegendo a Terra de impactos destes contra o Sol. A quarta camada é chamada de termosfera. É a camada mais quente da atmosfera, uma vez que as raras moléculas de ar dessa camada absorvem radiação do Sol. Ela tem uma região muito importante chamada de ionosfera. Nessa região, constituída por partículas carregadas de eletricidade, chamada íons, ocorre a reflexão das ondas de rádio, funcionando como se fosse um gigantesco espelho que permite reflexão, não da luz, mas das ondas de rádio. Nessa figura a gente consegue visualizar. Tem um satélite, vai emitir a onda, né, em direção à ionosfera, que é uma região da termosfera, e essa região vai refletir, vai voltar a onda que foi emitida para o ponto distante, em um lugar do planeta, certo? E a última camada é a exosfera. A palavra exosfera significa parte externa da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito. As moléculas de gás escapam constantemente para o espaço. Depois da exosfera começa o vácuo, ou seja, o vazio, onde não há mais partículas.